E aí, pessoal, está começando mais um Tome Nota, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre a cura através da confissão. Está aqui comigo o autor da lição, nosso amigo Vitor Vargas, né? Está aqui com a gente. Dá um alô aí, Vitor. Beleza? Tá aqui com pessoal. Aqui também os nossos comentaristas, né? Estão aqui conosco, né? O Marcos Henrique, vice-líder da Rede Morada, né? Está aqui o Rafael Henrique, líder de jovens lá da Alexandrina, aqui em Anápolis, e a Patrícia também, uma das líderes do Conselho de Missões lá da Vila Jaiá, tá bom? E, gente, né, já indo direto ao assunto, né, que eu acho que é um assunto muito interessante, né, porque a gente não ouve falar muito sobre confissão na igreja, né? Eu desafio você que está nos ouvindo, qual foi a última vez que alguém na sua igreja pregou sobre confissão de pecados, né? Então, comenta aqui, interage aqui com a gente, porque não é um assunto tão comum, né? E nessa perspectiva, né, nós estamos falando de confissão como disciplina espiritual. E talvez a maior dúvida que vai surgir aí, Vitor, é o seguinte, que disciplina a gente entende que é algo contínuo. Agora, confissão de pecado a gente entende que tem que ser uma coisa esporádica, né? Porque não faz sentido você ficar pedindo perdão todo dia pela mesma coisa, né? Então, como é que a confissão de pecados entra como disciplina espiritual? Vamos para uma revisãozinha aqui, voltando lá para a lição número 1, sobre o que são as disciplinas espirituais. Tem uma frase lá, Donald Whitney, que diz que as disciplinas espirituais são meio provido por Deus para usarmos em nossa busca pelo Espírito da piedade. Também foi colocado lá, você mesmo foi o autor da lição, né? Que trata-se de se esforçar ao máximo para colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a confissão, o que ela mais é? Nada mais é do que uma declaração e um reconhecimento dos pecados. Então, através desse ato de confissão, nós estamos caminhando para nos aproximar de Deus. Estamos caminhando para fazer isso aqui, nos esforçar ao máximo para colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. Ela tem um objetivo que é um novo começo com Cristo. Então, ela entra nas disciplinas espirituais nesse contexto de ser essa caminhada para nos aproximar mais de Deus, de ser essa caminhada para nos manter mais firmes na presença de Deus. A periodicidade aqui, a continuidade, não está no fato. Não é algo que é corriqueiro, né, realmente, de ter uma vez a cada semana, confessar a cada semana, não. Mas, às vezes, é sempre reconhecer o erro. Uma vez que entrou no erro, ter que praticar, reconhecer esse erro, se colocar na presença de Deus, se prostrar na presença dele, para que possa haver o arrependimento realmente. Está em reconhecer esse fato. Às vezes, o que é comum, até mais para frente da lição fala também, que é comum hoje o inimigo colocar na mente das pessoas que, quando ela comete um pecado, um erro, e Deus para de ouvir, se afasta de Deus. Então, o ato dessa confissão entra nisso aí para nos aproximar realmente de Deus novamente, de aproximar, quando vem aqui no versículo do chave, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, acho que nesse ponto ela entra na disciplina, como algo a ser feito para nos reaproximar, para conectar com Deus e manter a caminhada com Ele. Entendi. Então, não é aquela coisa assim, né? Então, o momento do dia de confissão de pecados, mas é aquela convicção, né? Nós precisamos nos consertar, nos aproximar do Senhor todos os dias, e por isso, então, que entra como disciplina espiritual. É isso? Isso. Ah, legal, legal. E foi bom você falar do versículo-chave aí, né? E a questão do se, né? Na lição você comenta também, né? Se confessarmos, seremos perdoados. 1 João 1,9, né? E aí, né, Marcos, pensando a respeito desse versículo, né, talvez a gente pense o seguinte, né? Aquela ideia, né, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, tem gente que pensa também que a gente tem que ser perdoado 70 vezes 7, né? Então, eu vou ficar o dia inteiro pedindo perdão pela mesma coisa, né? Então, esse se confessarmos, seremos perdoados, eu poderia dizer que mesmo quando pedimos perdão pelo mesmo pecado de outrora, né? Então, ontem eu pedi perdão porque eu menti, aí hoje eu menti, me perdoa aí. Então, é como se fosse, né, um caixa eletrônico do céu, onde eu apresento o pecado e Deus devolve, está perdoado em nome de Jesus. É assim que funciona? Como é que é isso? Paz do Senhor a todos. Então, a gente tem que entender assim, que o fato de termos acesso a essa graça concedida pelo Senhor Jesus Cristo
Não quer dizer que a gente pode sair pecando a todo instante, a todo momento, né? A gente pensa, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus amoroso, e pronto, tudo bem, eu posso fazer e levar a vida de um jeito que eu quiser. A gente tem que entender que os nossos pecados, eles podem sim ser perdoados, mas ele tem as suas consequências. A gente vê, por exemplo, Davi. Davi ele foi uma pessoa que pecou, mas as consequências dos atos deles foram sentidas por ele até mesmo por mais pessoas. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. O fato de o Senhor dizer, a Bíblia dizer, lá em 1 João, inclusive, filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, lembrei-se que tem um advogado, Jesus Cristo. Não quer dizer que a gente tem um saldo disponível para estar pecando todo dia. Pequei, pequei, pequei. Então, o pecado tem que ser, como se diz, um acidente. Ele é um acidente de percurso que aconteceu, e aí vem a questão da confissão, de você levar isso até o Pai. Entendeu? Porque aí você sim, você está buscando, e assim você vai ter esse perdão do Pai, não por uma questão de... Porque acaba de não sendo uma confissão, acaba por si ser remorso. Porque quando você faz aquela confissão e de fato você confessa de coração a Deus, existe o arrependimento. Eu acho que essa é uma grande chave nisso aí, entendeu? Então a chave é o arrependimento, né? Eu gosto muito de uma frase do pastor Luciano Subirá, que ele diz o seguinte, né? Que a graça não é uma desculpa para pecar, né? Então tem muita gente que trata dessa forma, né? Eu vou pecar e depois eu peço perdão, tá tudo certo. Então nessa atitude a gente não vê o arrependimento, né? Que é o principal, né? Se nós confessarmos nossos pecados, aí o texto diz que Deus é fiel e justo, né? E nessa ideia de justo aí, eu acho interessante uma ilustração, né? Uma vez a gente estudando sobre os atributos do Senhor, né? Os atributos de Deus, e aí a ilustração era assim, ó, Deus não é o vovô bonzinho que dá tudo que você quer. Mas Deus também não é aquele juiz severo, aquele juiz assim que está querendo te condenar a todo custo. Deus é justo, mas Deus é também misericordioso. Então, é a questão do equilíbrio. Então, nós queremos ser tratados pela misericórdia de Deus, nós temos que, de fato, nos arrependermos, né? Porque, além de misericordioso, ele é justo. Então, nós temos que pensar na justiça de Deus e que ele prova os nossos pensamentos, ele prova os nossos corações, e ele sabe, né? O que está por trás da palavra, né? Se eu estou pedindo perdão só por pedir, eu, de fato, estou arrependido, né? Então, a ideia do perdão aí não é aquela coisa, né? Ó, domingo tem ceia, então eu vou pedir perdão aqui, porque senão eu não vou poder tomar a ceia, né? Eu acho que não é por aí, né? Exatamente. É justamente isso. E tem também essa questão de, quando a gente pecar, igual você falou, Deus ele não é uma pessoa que está ali querendo nos condenar. Deus não tem prazer em ver a gente sofrendo ou a gente longe ou distante dele. Deus quer que a gente esteja perto dele. Então, a gente tem que ter essa questão, essa decisão de mudança, ir lá e confessar aquilo que a gente fez, porque é maravilhoso sentir essa presença e Deus ele quer que a gente esteja próximo dele em todo instante, a todo momento. Não é só aquela questão, por exemplo, como você falou também, até me veio aqui na mente, desculpa aí, tem pessoas que falam, não, eu vou viver minha vida de juventude, por exemplo, no mundo, e depois eu vou buscar o perdão de Deus, né? É uma questão, não é por aí, entendeu? A gente tem que buscar o perdão de Deus, como você falou, é uma questão do coração, algo que vem de eu errei, eu entristeci o Espírito Santo, eu não quero mais isso. Alguém quer acrescentar aí alguma coisa aí? Rafael, Patrícia, Vitor? Deus, ele, lá em Jeremias, ele fala que Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Então, se a gente peca repetidamente e está sempre ali pedindo perdão porque eu sei que Deus vai perdoar, gente, por que esconder de Deus, né? Qual o sentido de querer esconder de Deus a intenção do coração? Se ele esquadrinha o nosso coração, você sabe de todas as coisas. Então, é você se auto-enganar, né? Você pecar repetidamente e sempre pedir perdão, porque não, eu sei que Deus vai estar pronto para me perdoar a qualquer hora, mas lá no fundo a intenção não é deixar o pecado, não é realmente se arrepender. Exato. É só ter uma paz de espírito, né? Quando a lição passada nós ministramos agora também acerca da solitude, e é justamente nesse ponto, quando você está com Deus ali, é você e Deus, e ali você pode ser verdadeiramente quem você é. Então, o ponto nisso aí realmente é a intenção, né,
de abrir mão do erro, a intenção do arrependimento, para que possa haver esse perdão realmente, não aquela coisa premeditada, né, como já foi dito. Verdade. E partindo nessa linha, né, de que nós temos que ser sinceros, o arrependimento tem que ser sincero, né, e aí a gente começa a pensar também sobre a questão da confissão, da dificuldade que é confessar, né? Então, né, não é algo fácil de se fazer, né? É aquela coisa, você vai apresentar diante de Deus, Deus esquadrinha, a Patrícia falou bem, esquadrinha o nosso coração, Deus sabe, né, da nossa safadeza, Deus sabe da nossa sem vergonhice, né? Então a gente vai apresentar diante de Deus e falar assim, ei Deus, então, eu pequei, né? Ou então, né, agora a gente vai falar sobre a questão de confessar diante dos homens também, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rafael, né? Na sua opinião, qual que é a maior dificuldade em se confessar? Pastor Emerson, eu acho que existem algumas dificuldades, e eu gostaria de começar com uma ilustração bem conhecida dos 3 jovens que foram para o monte começar para orar e tudo e confessar. E eles tiveram essa ideia de levar os problemas uns para os outros e confessar e tudo. E o primeiro jovem nesse monte começa a falar que ele tem problemas sexuais, com tentações nessa área, e ele explica tudo. O segundo jovem fala, olha, eu tenho problemas com bebidas. Eu bebo escondido e tudo, e esse é o meu pecado, esse é o meu problema. E o terceiro jovem fala assim, olha, o meu problema é a fofoca. Eu tenho problema com fofoca e já estou doido para sair daqui e contar tudo para o pessoal lá embaixo. Então, eu acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades, de achar pessoas que nós podemos confiar para contar e para confessar aquilo que nós praticamos, aquilo que acontece no oculto. Porque aqui também o autor traz a questão do medo e do orgulho de compartilhar isso. Então, nós temos medo de achar uma pessoa e compartilhar, e talvez isso deixe de ser algo mais secreto, né? Então, é uma coisa bem interessante, mas com certeza é algo que tem solução. Existem pessoas, sim, que nós podemos confessar, principalmente, eu creio, os nossos pastores, o seu pastor é uma pessoa segura, eu espero, com quem você possa sempre confessar. Aí, além disso, o autor abordou o medo, mas também tem o orgulho, aquela questão de não querer parecer ser um pecador, não querer mostrar para o seu pastor que você tem uma fraqueza. O pastor Emerson falou agora que Deus conhece as nossas misérias, as nossas safadezas, e o seu pastor também conhece, ele sabe do que acontece, ele sabe o que pode acontecer com você, então não adianta ficar escondendo, ele sabe que você erra, e pode confessar, pode falar com ele, eu tenho certeza que ele o receberá da melhor forma. Então, eu creio que os dois principais controvérsias que nós podemos levantar em relação a isso é o medo e o orgulho, que é o que pode nos dificultar na hora da confissão. É o medo de ser julgado, o medo de ter aquilo lá compartilhado com mais pessoas, o medo de não achar alguém de confiança e o orgulho de não querer trazer aquilo que acontece com você. Entra também, Rafael, eu acho aquela questão, né? O que vão pensar de mim, né? Então, às vezes a pessoa, né? Falando para você líder agora, para você professor da EBD, né? Às vezes você vai dizer assim, o que vão pensar de mim? Líder dos jovens, professor da escola bíblica dominical. Gente, vai pensar que você é humano. É isso, né? Então, às vezes a gente fica com isso, peraí, eu vou escandalizar, né? Se eu for confessar o meu pecado, né? Então, é aquela oração, né? Silenciosa, né? Eu gosto de dizer que muita gente utiliza a oração pelo pão para confessar pecado, né? Na ceia, né? Vai lá, na hora da ceia, vamos apresentar o pão. Aí tem gente que não apresenta o pão, não. Tem gente que aproveita aquele momento que é a última oração que ele vai fazer para participar da ceia e fala, Senhor, então, eis-me aqui novamente. Eu queria que o Senhor me perdoasse, porque eu pequei, né? Então, há um tabu nesse sentido, até porque há muita gente ferida, né? Antigamente, hoje ainda tem, mas com menos frequência, né? Eu lembro que antes tinha aquela questão de reunião de obreiros, né? Então tinha os obreiros, apresentava a pessoa pecou lá, aí aquela história, né? Aí o obreiro chegava em casa e contava só para a esposa, né? A esposa chegava, depois contava só para a melhor amiga, né? E nessa brincadeira toda a igreja inteira ficava sabendo do pecado um dos outros, né? Então aquilo era constrangedor, então as pessoas ficaram receosas de compartilhar pecado, essas coisas assim, né? Então
eu acho que entra muito esse medo também de ser exposto, né? Sendo que a gente tem que entender que nós somos humanos, nós somos pecadores, e que, às vezes, nós nos colocarmos vulneráveis vai acelerar o processo de cura, acelerar o processo de conserto. Então, a gente vai ser tratado por Deus e também por pessoas piedosas, né? E ainda nessa linha, né? Se alguém quiser complementar alguma coisa, tá? Tá aberto aí, fiquem à vontade, tá? Quer falar, Marcos? Não, é um contraponto, uma situação que, inclusive, eu acho que vai pegar um pouco nos próximos comentários. O tema da lição, né? A cura através da confissão. Nós vimos aqui a dificuldade. Uma das dificuldades foi a questão de você encontrar pessoas. Então, se você é curado, você também tem que orar a Deus para ter sabedoria, né? Para estar justamente ajudando na cura de outras pessoas. E se você é curado, quer dizer que um dia você estava machucado. Então, todo mundo entende o que é passar por esse tipo de situação. É ter empatia, amor mesmo pelo próximo, não de uma forma julgativa, mas de amor mesmo ao próximo. Legal. E já foi falado aqui, né? Então a gente confessa os pecados para Deus, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, tá? Mas, né, em algumas situações, né, nós também confessamos pecados diante dos homens, né? Um texto bíblico fala também, ó, confessem uns aos outros, né? E, Patrícia, eu queria que você falasse para a gente em que situações essa confissão deve acontecer, né? E como é que a gente seleciona as pessoas para que a gente vai confessar pecado, né? Então, eu acho que são duas questões bem complexas, mas importantes de serem refletidas aqui. Só para reforçar, como a gente já disse, quem tem poder para perdoar pecado é Deus. Então, somente Deus que perdoa pecado. Então, a intenção aqui não é você incentivar você a se abrir para alguém da sua igreja, alguém que você confia, achando que aquela pessoa ela vai te absolver, vai te perdoar os pecados. Não, porque a gente sabe que quem perdoa o pecado é só Deus. Duas situações interessantes que a gente vê lá naquela passagem de Tiago 5,16, quando ele fala lá que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, a gente pode colocar em questão também aquela situação, por exemplo, de uma briga familiar. Se eu brigo na minha casa, no calor da emoção ali, falamos muitas coisas pesadas uns aos outros ali, a gente vai pedir perdão mutuamente. Nós vamos conversar em família e nos perdoar para nós sermos curados. Uma outra vertente desse versículo é a questão da edificação mútua. E entra a questão de escolher uma pessoa a quem se confessar. Qual que seriam os requisitos dessa pessoa para que eu possa conversar com essa pessoa e confessar algo muito íntimo e algo que é um pecado diante de Deus? Primeiro, sinais externos de vida com Deus. Essa pessoa precisa demonstrar que ela é uma pessoa de confiança, que você não vai expor seu pecado para ela vai sair contando para todo mundo, como o pastor Everson disse no começo, conta para a esposa, que a esposa conta para a melhor amiga, que a melhor amiga tem outra melhor amiga e por aí vai. Então, primeira coisa, que essa pessoa seja de confiança, que ela seja instruída na palavra, que é extremamente importante isso, até porque se ela não for instruída na palavra, não tiver sabedoria de Deus, ela não vai saber te direcionar dentro da palavra. E outra, a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente se aconselha, para que a pessoa não dê conselho da própria boca, da sua própria vida pessoal, que a pessoa acha que deve fazer, aquilo que ela acha que você deve seguir. Então, uma coisa importante é observar se essa pessoa ela tem conhecimento da Bíblia, se ela vai te direcionar dentro da Bíblia e te instruir. A gente sabe que existem muitas pessoas que cometem pecado e, às vezes, por falta de instrução ou por fraqueza, acha que Deus não perdoou, que mesmo por ter pedido perdão, ainda vive em pecado, e essas pessoas precisam, sim, de outras pessoas que aconselhem e digam, olha, Deus te perdoou, sim, e mostre o caminho da Bíblia para essa pessoa. O que Deus pensa a respeito daquilo. Então, essa questão de procurar alguém para se aconselhar, são essas coisas que a gente precisa levar em consideração, justamente para não piorar a situação, e a pessoa ficar ainda mais exposta na igreja, ou então sair de lá arrependido porque que foi procurar
alguém para se confessar, para confessar o pecado, porque já não é uma coisa fácil, né? Então, são essas coisas aí que a gente precisa tomar cuidado. Legal. Alguém quer complementar aí, gente? Fique à vontade, tá? Rafa, Marcos, Vitor, fique à vontade aí. Eu acho que um grande ponto acerca da pessoa saber o momento que ela necessita de uma ajuda externa, né? Porque por mais que nós sabemos, nós temos acesso direto ao Pai, podemos chegar direto no Pai, confessar os nossos pecados a Ele, tem certas situações que a pessoa está tão aprofundada que parece que o coração não sobe. Parece que fala com Deus e não se sente perdoado, não sente que alcançou isso aí, né? Então, a chave do versículo é para que haja cura. Então, é o momento da pessoa reconhecer que precisa de alguém. Às vezes, a dificuldade de alguém buscar também é reconhecer que precisa. Muita gente tenta, fica martelando, tentar sozinho, sem buscar uma ajuda, sem buscar alguém para confessar, mas chega a certo ponto que essa ajuda é necessária, a pessoa tem que reconhecer que sozinho não vai dar conta também, né? E como é bom, né? Eu acho que nessa questão da busca de pessoas, a gente tem que buscar pessoas cheias do Espírito Santo, né? Então isso já limita um pouco, né, o nosso filtro, né? E, né, algo que eu acho que é interessante de pensar também, que a gente tem que buscar pessoas, né, que estão pelo menos ou no mesmo degrau que a gente, né, na mesma fase, ou que estão um degrau acima, né? Por que eu digo isso, né? Eu lembro uma vez, né, que um líder de jovens solteiro estava aconselhando um casal que estava noivo, né, estava prestes a casar. Então, gente, é incompatível. Esse rapaz ele não tinha experiência para aconselhar, para falar alguma coisa. Então, era achômetro ou por coisas que ele ouviu falar. Então, é diferente. Então, quando você, né, já aconteceu muito, você vai confessar o pecado com algum amigo, ou um mentor, seu pastor, conselheiro, né? É tão bom ouvir aquela palavra, né? Ah, eu já pensei isso aí. Eu já passei por isso, né? Já aconteceu comigo. Então, de certa forma, né? Não é que a gente fica feliz com a desgraça do outro, não é que a gente fica feliz com a sujeira do outro, mas é que a gente pensa assim, não é só eu, não é só eu que estou sofrendo nisso, né? E eu acho que a ideia também da gente compartilhar, inclusive, os nossos pecados, é para ter alguém batalhando conosco, né? Para ter alguém orando junto conosco nesse sentido, né? Como o Vitor falou, existem situações que a gente vai precisar de ajuda, né? Existem situações que a gente não vai conseguir orar por nós mesmos. Então, é bom você saber que tem um amigo orando com você, e é bom você ter alguém que te cobre, né? Então, principalmente falando aí, jovens, adolescentes, e, na verdade, pessoas de todas as idades, na questão moral, na questão sexual, que é uma coisa que assusta muito as pessoas, né? Eu acho que é o pensamento da lição, né, Vitor? Que diz que quem não confessa tentação, confessa pecado, né? Então, quem confessa a tentação não confessa pecado. Quem confessa isso, né? fraqueza não confessa fracasso. Então, eu acho que é por aí. Então, é interessante você chegar, às vezes, e falar assim, ó, meu irmão, minha irmã, olha ali, eu tô com dificuldade nessa área aqui, ó. Então, ele vai te ajudar, ela vai te ajudar. Então, às vezes, né, quando vocês se vê, vai, e aí, como é que tá aquela situação lá? E aí, tipo assim, e isso é um norte, tem alguém que te cobre, tem alguém que você dá satisfação, né? Eu acho que isso é muito importante. E a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, que se um cair, o outro ajuda a levantar, né? O cordão de 3 dobras, enfim, vocês já conhecem tudo isso aí, né? Então, acho que é importante a gente pensar nesse aspecto de ajuda, né? Mas, né, tendo um filtro muito bem elaborado, né? Se o seu irmão tem dificuldade com fofoca, você não vai aconselhar com ele, né, Rafael? Então, acho que a gente tem que trabalhar isso aí e a experiência vai nos mostrar quem são os melhores conselheiros. Ah, frustrei com o conselheiro, não vou me aconselhar com mais ninguém. Não é assim, nunca foi assim, nem sempre, não vai ser assim nunca, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido e buscar os melhores conselheiros, né? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar nesse assunto aí? Vamos concluir. O que vocês acham aí? Eu estou gostando do papo, estou achando bom ouvir vocês e falar um pouquinho também, né? Fala, Rafael. Não? Ah, então tá. Então, Agora não. oi? Agora não. Não, né? Tá, então eu vou fazer uma pergunta para o Vitor aqui, mas todos ficam à vontade de responder também, né? Ô Vitor, então, se a gente fosse seguir então, os passos da lição aqui, qual seria o resumo, então, do manual da confissão, né? Então,
A Igreja Católica tem um manual bem estabelecido, né? Você vai lá, o padre e tal. Mas nós, protestantes, né? Qual que seria o manual da confissão? Vamos lá. O importante aprender, a gente ter em mente da confissão, é que ela é para reconhecimento de pecados. A confissão gera isso, a gente está reconhecendo um erro, está reconhecendo um pecado, e é um reconhecimento que gera arrependimento. É um reconhecimento que para gerar uma transformação. Então, nesse ponto, a gente olhando, partindo desse princípio, a confissão não pode ser genérica. Ela não pode ser, eu me perdoo por todos os meus pecados. Pastor, eu pequei. O que é que você fez? Um monte de coisa. Ela não pode ser genérica, ela tem que reconhecer o pecado. O princípio desse reconhecimento é você dar nome ao pecado realmente. Falar, Senhor, fiz isso e aquilo. Abrir, quebrantar, quebrar a casca. A gente tem que sair dessa casca, dessa coisa presa, e reconhecer o erro. Ela não é feita por remorso ou para se livrar da culpa. O princípio da confissão é isso. Ela não é feita só para você, tem que tirar essa culpa de cima de mim e vou me confessar acerca do que eu tenho pecado, por isso aí, e vai. Não. Mas a verdadeira confissão, ela vai causar uma transformação, um processo de transformação muito interessante. Ela gera algumas sensações, gera alguns passos na vida da pessoa. Primeiro, vê uma grande tristeza. A partir do momento que a pessoa reconhece o erro, realmente, que ela se expõe, vai bater aquela tristeza. Mas não é uma tristeza por melancolia, não é uma tristeza por depressão, é uma tristeza por reconhecer aquilo que fez. Reconhecer a ofensa a Deus, reconhecer a ingratidão a Deus. É você ver realmente que aquilo que você estava fazendo estava contrariando a palavra de Deus. Então, o primeiro sentimento que vem desse arrependimento é a tristeza. Depois, vem para o arrependimento. Um arrependimento que não é momentâneo, um arrependimento que é para valer, um arrependimento que vai gerar transformação, uma vontade de fazer diferente. Então, o ponto seguinte que vem em cima disso aí, trazer uma vida nova. A pessoa que reconhece, se arrepende, busca a Deus, ela busca trazer uma vida nova. E, por fim, aquela tristeza inicial do arrependimento, da ingratidão a Deus, ela é tirada e transformada numa alegria radiante pela transformação e por encontrar o perdão a Deus. Quando a pessoa reconhece, realmente busca, muda, o perdão de Deus vai trazer a alegria de salvação para a vida daquela pessoa. Então, esse passo, essa trajetória até o arrependimento, até o perdão de Deus que vai passando, é algo que realmente muda, que realmente traz transformação, que a pessoa vai viver uma vida nova, vai ter uma alegria constante na presença do Senhor e algo que é para valer. Algo que a intenção do coração é de vivenciar isso aí realmente na presença de Deus. Legal, obrigado, Vitor. Alguém quer complementar? Alguém quer fazer um ponto de vista também? Vai, Marcos, por favor. Em seguida, Uma Patrícia. questão importante, e a gente estava até comentando isso na resenha antes aqui da gravação, é que quando a gente vê essa palavra confissão, parece que é uma coisa pejorativa, né? Uma coisa, tipo assim, a gente vê como algo ruim, algo que, tipo assim, que a gente até foge. Mas a confissão não vem para nos denegrir ou simplesmente para nos expor para outras pessoas. Ela vem, como já foi falado aqui, ela vem para nos aproximar de Deus. A gente não foi feito para ser super-herói, né? A gente vê aqueles vingadores, aqueles heróis, a gente não é um super-herói. Nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós temos fraquezas, e o Senhor, Ele sabe disso. E é por isso que a gente tem que ter essa mudança. Eu acho também que uma mudança de visão em relação a isso vai ajudar bastante a gente chegar nessa tão falada confissão. Patrícia. A gente sabe que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E quem já experimentou a presença de Deus sabe o que é, sabe a presença indescritível que é. Quando o coração ele anela pela presença de Deus, quando o próprio Senhor ele te visita, quando o Espírito Santo te enche, ele é algo indescritível. É simplesmente maravilhoso. E o pecado faz essa separação. Então, a pessoa, quando ela vive em pecado, ela se priva da presença de Deus. É algo muito sério. O que é o cristão sem a presença de Deus? Ele não é nada. Então, a prática reiterada do pecado, ou pecado não confessado, ele te impede de sentir a presença de Deus,
de forma completa, de forma plena. Verdade, verdade. Rafael, quer falar alguma coisa? Pastor, eu acho que é mais ou menos nessa linha do que a Patrícia disse, que o pecado é algo gravíssimo que nos distancia do Senhor. E nós não devemos adotado o pecado como um estilo de vida. É como o Marcos já disse no começo, que o pecado nunca é um encontro marcado, ele é um acidente. Deve ser algo assim, ocasional. Então, se alguém vive na prática do pecado ou está na prática do pecado, deve lutar muito contra isso, porque é algo que nos afasta completamente do Senhor, é algo que nos distancia de Deus. Então, e uma das formas de luta é a confissão, tanto a confissão com o Senhor, tanto a confissão entre as pessoas, entre os amigos, entre os irmãos. Então, essa é a importância de confessar. Nós entendemos essa importância a partir do momento que entendemos a gravidade do pecado. Amém. Eu achei bem interessante o comentário do Vitor também, a respeito da gente nominar. Tem um livro que eu li do Edwin Lewis Cole, chama Homem ao Máximo, né? Talvez você já ouviu falar. E eu achei interessante o autor dizendo o seguinte, que às vezes a gente foge, né, do conceito, do nome do pecado. Então, em vez da gente falar assim, né, eu sou um pornógrafo, né, eu falo, eu tenho um problema com pornografia, né? Então a gente quer amenizar, né, o nosso pecado, a gente quer amenizar a nossa culpa, né? Então, alguém que gasta mais do que ganha, né, em vez de falar assim, não, eu sou consumista, você fala, não, eu tenho um problema com dinheiro, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, dar nome aos negócios, né, nome àquilo que a gente fez ou faz, né, diante da confissão. Senhor, me perdoe aqui porque, né, eu errei nisso aqui. Senhor, eu furtei. Senhor, eu forniquei. Enfim, tipo assim, a pessoa tem que rasgar o coração, ser sincera com ela mesma e sincera diante de Deus, para que então ela possa ser curada, para que ela possa ser tratada. Que enquanto ela estiver se esquivando, né? É porque eu pequei, um negócio aí na área sentimental. Não, gente, fala qual que é o problema, né? Vamos dar nome ao pecado e Deus vai fazer a obra da restauração, de cura, né? Então, eu acho que é por aí, né? Gente, já estamos, né, com o tempo acabando aqui, né? Quero agradecer a participação de todos vocês. Tá? Muito obrigado, Vitor, pela contribuição, pela lição muito bem escrita. Tá bom? Muito obrigado aqui, Marcos, Patrícia, Rafael, pelos comentários, tá? Que colaboraram muito com o nosso entendimento, né? E muito obrigado a você que está nos assistindo até agora, tá? Então, você que ainda não baixou a lição, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? E não deixe de seguir a Rede Morada, né? O Comep Morada lá no Instagram e se inscrever na TV Comep aqui no YouTube, tá bom? Então, toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos aqui o nosso Tome Nota, e esse foi o nosso Tome Nota de hoje. Espero que você tenha tomado nota verdadeiramente, né? E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Deus abençoe, obrigado, gente. Até mais.